Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá, pessoas! Eu sou a Tamires Rezende, sou diretora da Hug Comunicação e ao meu lado está a Thalita. Oi, pessoal, eu sou a Thalita Scotto, também sou diretora aqui da agência Contato e estamos aí para gravar mais um Comunicar Pode para falar sobre o novo profissional de comunicação, né, Tamires? Pois é, Thalita, vagas arrombadas ou multipotencialidade? Eu tô rindo muito quando a gente começou a pensar nesse assunto. Não, é verdade, porque hoje o Vagas Arrombadas está super em alta, né? Todo mundo marca o Vagas Arrombadas aí para falar de alguma coisa que acha que tá errado, ou vira até uma comédia aquilo, né? Porque às vezes tem coisas que são realmente surreais. Mas por outro lado, a gente também trouxe esse tema porque a gente vê às vezes algumas oportunidades que parecem super atuais, exigindo profissionais que tenham um comportamento, uma formação multidisciplinar. Então, por isso que a gente decidiu trazer, justamente para discutir, né, Tamires, como é que está hoje o mercado de comunicação, como é que ele era praticado, as vagas de antigamente, salário, enfim, as qualificações que a gente está precisando hoje. Eu acho que a gente tem até um pouquinho de propriedade aí para falar diante das contratações que a gente tem que fazer aí na agência, né? Então, vamos debater um pouquinho esse tema, né? Thalita, eu acho ótimo. A Thalita que propôs esse tema e eu achei incrível, porque desde que o mundo é mundo, as empresas têm empresas em todos os segmentos do mercado que pedem uma lista extensa e rigorosa de habilidades e oferecem um salário irrisório e poucos benefícios. Isso sempre aconteceu. Mas é perceptível que as empresas elas estão priorizando a contratação de profissionais que são multipotenciais. E aí a pergunta é: isso é ruim? Na minha visão, eu não acho que seja. E isso tem gerado muito debate no mercado, principalmente se você faz parte de grupos de comunicação ou de grupos que falam sobre vagas, você percebe que existe hoje uma discussão acerca disso. Às vezes, vaga para assessor de imprensa, mas que pede uma certa habilidade com Photoshop ou com programas de edição de foto, e aí a galera começa a ficar, mas eu sou jornalista, não sou editor, não sou design, e aí a gente entra numa discussão que é o que o mercado de comunicação hoje pede de um profissional de comunicação, né? Exatamente, é muito comum isso que você falou, né? A vaga às vezes é para assessoria de imprensa, para formatos em jornalismo. Então, eu percebo que são dois caminhos, né? A gente tinha antes um modelo de trabalho em assessoria de imprensa onde só se fazia assessoria, né? Então, naturalmente, você não tinha essa necessidade de ser, não digo nem multidisciplinar, né? Mas você não tinha essa necessidade de dominar software, fotografia, de repente redes sociais ainda também não se falava. E assim, nos últimos anos as coisas mudaram demais dentro de uma agência. Eu lembro que em outros episódios a gente já falou sobre isso, sobre o perfil de trabalho de uma agência de assessoria hoje. Muitas já abraçaram um novo modelo de negócio, já agregaram soluções como redes sociais, produção de conteúdo, SEO, marketing digital, às vezes, relacionamento com influenciadores. Então, acho que a gente teve uma mudança de mercado, né? Acho que é o primeiro ponto de partida, onde você naturalmente agregou outro serviço, não por uma obrigação, mas uma necessidade do seu cliente mesmo, né? Eu vejo aqui na agência mesmo que se eu ficasse oferecendo só assessoria de imprensa, acho que eu já teria fechado as portas, porque não se faz só mais isso. A gente está num mercado muito dinâmico, onde o marketing está muito presente, a estratégia focada em resultado, o que a gente precisa fazer para que aquele cliente obtenha um resultado de comunicação 360 é enorme, né? Então a gente tem que correr atrás para atender de uma forma mais completa. E então eu vejo que esse foi o primeiro ponto, a mudança que a gente teve de solução, né? De não conseguir mais ser uma única agência com um único serviço. E aí, consequentemente, né, você vai ter a necessidade de ter um profissional que consiga dominar outras coisas. Eu acho que o que se discute
Eu preciso de uma pessoa que ocupe um cargo com 1000 funções, ou preciso de várias pessoas, cada uma dentro da sua especialidade, né? Então acho que é aí que mora a dúvida, né? O que você acha? Na verdade, assim, eu fui buscar alguns estudos quando a gente levantou essa pauta, e tem uma pesquisa mundial do futuro do trabalho, que ela foi realizada em 12 países, que ela aponta que o mercado ele tá mudando e as mudanças elas estão rodeadas no quê? Na liberdade, no conhecimento, na autogestão e no significado do trabalho. Então, o que que isso significa? Por exemplo, 77% dos brasileiros querem ter controle e flexibilidade no trabalho e na forma com que eles vão trabalhar. E esse mesmo estudo, ele aponta que 75% dos brasileiros adotam a tecnologia como principal instrumento de aprendizado e registros de trabalho. Ou seja, a gente está vivendo uma mudança tecnológica, que foi o que você falou. Consequentemente, o mercado mudou, então você não recebe mais um cliente para buscando uma única solução. Hoje a comunicação ela tá multifacetada, ela tem diferentes abordagens e um cliente ele quer uma agência para atender todas essas abordagens. Então a gente vai precisar de um profissional que ele tenha um pouco de conhecimento de cada coisa. Eu acho que a gente não pode também correr muito para o lado da multipotencialidade no sentido de que isso vire algo superficial, que é isso que me preocupa no mercado. Acho que a gente está nessa mudança de mindset, de forma de pensar e forma de atuar no mercado, e eu tenho visto muito isso, sabe? Profissionais que fazem um curso de marketing digital em um fim de semana e já se vendem como um profissional de marketing digital. Então, isso é algo que a gente precisa ter o cuidado. Eu acho que ainda é importante, quando você for buscar um profissional para atuar, por exemplo, na sua assessoria de imprensa, que seja um RP ou um jornalista, e que ele tenha, assim, as habilidades de repente, produzir um conteúdo com técnicas de SEO. Mas não dá para a gente querer também que o profissional ele saia fazendo cursos pingados aqui, lá e acolá, e que ele tenha uma série de habilidades, mas que ele não tenha profundidade em nenhuma delas. Eu acho que essa é uma questão importante. Não, com certeza. Eu nos últimos anos, foi um processo meio que natural, assim, da gente caminhar para essas outras soluções, de conseguir crescer dentro dos clientes também, abrangendo esses outros serviços, né? Então, foi um aprendizado que veio com a gente, meio que, não digo no automático, mas assim, na necessidade de aprender isso e conseguir trazer uma solução mais profissional, mais aprofundada. Porque senão a gente ficaria nisso também, né? Ah, vou fazer um cursinho aqui, pronto, já vou vender isso com uma mega solução. E a gente foi bem aos poucos mesmo, para conseguir realmente ter uma consistência no que a gente ia oferecer e conseguir fazer bem feito. O que eu vejo mais frequente é o profissional de jornalismo, e isso eu tenho orgulho enorme mesmo, que é justamente esse profissional que é o que domina o texto, a gramática, a construção assim do conteúdo, que tem a apuração na sua base, de formação mesmo, que consegue contar boas histórias, que conseguiu assim acompanhar essa necessidade de mercado. Então, quando você vai olhar, por exemplo, um profissional de SEO, tem muitos que são jornalistas, que conseguiram, assim, transitar pelas áreas, né? Não perder a sua essência ali de criar uma história e de ter um conteúdo atrativo, mas conseguiu também se adaptar para uma necessidade nova, que é esse conteúdo com essa característica para marketing digital. Então, eu acho que eu prefiro encarar como uma forma positiva da gente como jornalista e até os RPs, que a gente tem um domínio muito grande em relação ao texto e que somos a maioria hoje, quando você vai encontrar no mercado esse tipo de vaga, que consegue dominar rede social, fazer um post legal, ter cuidado com o texto, trabalhar com marketing de conteúdo. Então, acho que seria também uma sorte, né, entre aspas, nossa, de conseguir se qualificar nesse sentido e de se tornar um pouco mais multidisciplinar para conseguir outras oportunidades, porque tem bastante oportunidade em marketing digital, né? E eu acho que a gente ainda vai crescer muito, o Brasil ainda vai crescer muito nesse potencial aí de A mercado. gente está vivendo a era dos dados, né? Esse ano a Folha lançou Sim.
uma área dentro da Folha de São Paulo só de análise de dados. Eu tenho visto um movimento muito grande de jornalistas para essa área de análise de dados, de programação, enfim, para entender melhor, porque a informação ela também está dentro dos dados, ou seja, a forma com que se faz jornalismo hoje, e isso eu digo que se faz jornalismo, seja dentro de uma redação ou um jornalismo focado para o corporativo, que é o nosso caso, ela mudou. E aí a gente precisa mudar também. Nós somos formadas recentemente e a gente tem vivido uma era de mudança. Eu me formei na faculdade com o mercado de um jeito e hoje eu atuo em um mercado totalmente diferente. Então, eu lembro que eu tive aula de fotografia, a gente já existia o Facebook, mas ainda as marcas não eram fortes dentro do Facebook. E aí eu fazia aula de fotografia e era algo que eu pensava assim, cara, eu nunca vou usar isso. Eu só vou usar isso se eu for jornalista fotográfica. Mas não é o que eu quero, não é minha praia. Então eu não quero nem saber dessa aula de fotografia, não tô nem aí, eu nunca vou usar isso. E aí hoje eu me vejo em um mercado que eu tenho redes sociais de clientes, eu faço gestão de redes sociais de clientes, e eu preciso ter um olhar apurado para fotografia. Sou fotógrafa? Não sou, mas eu preciso ter um olhar de conteúdo para fotografia, que era algo que eu aprendi lá na faculdade, mas de uma forma totalmente diferente. Então, assim, o mercado mudou e a gente precisa também se reciclar, porque se a gente não acompanhar esse movimento, a gente vai ser engolido. E a gente também não pode ficar numa posição de assim, olha, as empresas hoje, as agências, o mercado, eles querem muito e dão pouco, porque eu acho que é um pouco dessa postura que a gente encontra também. É o que eu disse. Sim. Sim, temos empresas que abusam, que querem qualificação demais e não oferecem um salário à altura, não oferecem benefícios, mas eu vejo muita gente reclamar de vagas com uma vagas em agências legais, com salário legal, e que fala assim, cara, eu estudei jornalismo, eu não tenho que saber mexer no Canva, por exemplo. E eu acho que já não é bem assim que funciona. Ah, não, eu também concordo plenamente com isso, porque é aquilo que a gente fala, são ferramentas que facilitam o nosso trabalho, que nem você falou da fotografia. É o olhar apurado, né? Você pelo menos saber o que que é, saber se virar no momento que você precisa. Quem nunca, né, Tamires, foi num evento e precisou tirar uma foto, foi acompanhar um cliente, precisou tirar uma foto, ou tava lá emplacando uma pauta, o jornalista pede uma foto, o cliente manda aquela selfie que você jamais vai conseguir, né, divulgar. E você vai ter que ir lá e pelo menos fazer alguma coisa de emergência, ter uma foto legal. Então, esse é realmente esse olhar apurado, essa atualização. Eu não vejo isso como um abuso, mas eu vejo também que tem muitas pessoas que ficam naquela posição de vítima, né? Eu vou criticar, mas eu também não vou me mexer para conseguir me adaptar ou conseguir agregar alguma coisa a mais no meu currículo, né? Então, a gente mesmo em novembro aí tá previsto o RD Summit, que nós já comentamos. É algo que eu fiz questão assim de trazer pra gente tá no circuito, né? Então é algo que a gente colocou aqui dentro porque soma, né? Acho que só soma a gente saber assim tendência de mercado, como que vai ser daqui 2 anos, como que vai ser ano que vem. A gente já sabe que a gente tem que a busca por voz é algo que o Google tem apostado muito, já tem vários dados sobre isso. Então como que a gente vai continuar, né, sobrevivendo, entre aspas, aí, ou se desenvolvendo mais para oferecer soluções adequadas, que combinem, né, que façam jus com o que está acontecendo aí no mercado e com todas essas mudanças. Exato. Recentemente você passou por um processo de contratação, né, para contato. Que dica você daria para a galera que está no mercado e que está procurando uma colocação e procurando uma empresa legal para se trabalhar? Que tipo de qualificação você buscou nessa profissional? Você daria umas dicas aí para a galera? Ah, com certeza, bem lembrado até, viu, Tamires? A gente foi uma das primeiras dinâmicas de grupo que a gente realizou, então foi algo que eu gostei muito de ter feito, de ter realmente planejado isso, porque te traz uma visão mais completa de trabalho em equipe e desenvoltura dessas pessoas. Mas eu posso dizer assim, vou até te trazer alguns números. A gente divulgou uma vaga que é para atendimento de assessoria também,
passa por redes sociais, e a gente recebeu mais de 140 currículos. Desses 140, a gente selecionou 20, 18 pessoas compareceram na dinâmica de grupo, 6 foram selecionadas para entrevista e uma foi selecionada que já começou com a gente. Então, assim, a gente tentou fazer uma dinâmica bem descontraída, bem ligada à comunicação mesmo. A gente estava realmente buscando alguém com um perfil dinâmico de trabalho. Uma pessoa que realmente conseguisse transitar entre atender um cliente, escrever um texto, fazer um post em rede social, que conseguisse trazer para a gente uma essência mais atual. Então, acho que foi o que a gente conseguiu enxergar. Tem muita gente assim de mercado com experiências assim em várias empresas, assessoria, agências de monitoramento de redes sociais, ou pessoas que só fizeram clipping, gente que só trabalhou em órgão público, pessoas assim que trabalhou com o público não na área de comunicação, mas que domina todos os softwares, por exemplo. Então a gente encontrou assim, se eu te falar que dos 20 currículos que a gente selecionou para fazer a dinâmica, a maioria, se não todos, essas pessoas que estão, sei lá, tem 1 ano de formado ou 2, todas elas tinham conhecimento de software, é, dominavam alguma rede social mais forte, ou tinha algum trabalho de monitoramento já realizado dentro, seja para um projeto pessoal ou mesmo dentro de uma agência. Então, eu vi perfis, assim, de jornalistas, né, recém-formados, mas assim, que já com uma dinâmica diferente de profissionais mais sênior, ou que tem aquele modelo que vem lá de trás daquele jornalismo mais tradicional. Então, a gente não teve tanta dificuldade, não, mas a gente encontrou bastante gente legal, bastante currículo super atualizado, e foi bem bacana, assim, foi uma experiência muito legal. Quem tá ouvindo a gente deve estar pensando assim: "Ah, vocês também estão puxando a sardinha para o lado das agências, né, estão jogando para o time de vocês". Eu acho que tem algumas dicas, eu acho que uma profissional de RH seria muito melhor para ajudar, mas eu acho que algumas dicas que eu fazia na época em que eu procurava, emprego, estágio na área, que é primeira coisa você procurar o histórico da agência que você tá. Então, assim, esses dias eu vi um post em um grupo de jornalistas e assessores, enfim, de uma profissional relatando, que ela estava para entrar em uma agência e que a rotatividade de funcionários dessa agência, assim, era absurda e que praticamente 90% dos funcionários tinham pedido demissão na última semana. Então, eu acho que quando algo nesse sentido acontece, eu acho que você tem que abrir o olho e pensar: opa, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre essa agência. Se você tem dúvidas sobre como vai ser sua atuação dentro da agência, que tipo de trabalho você vai ter, não tenha vergonha em perguntar. Eu acho que isso é ideal. Eu acho que se eu estou selecionando alguém para trabalhar na minha agência enfim, eu vou contratar alguém, é muito importante que esse alguém venha entendendo de fato o que eu espero dela. E às vezes essa comunicação de publicação de vaga, esse contato que o profissional tem com a agência que vai contratar, às vezes é muito frio. Então, busque entender um pouco mais antes de também começar criticando, porque às vezes é difícil você criar uma vaga, enfim, seja num trampos.com ou para publicar numa rede social, você de fato precisa de alguém que tenha múltiplas potencialidades, múltiplas habilidades, que seja escrever um texto, conseguir fazer um story, ou de repente trabalhar com conteúdo em áudio. Se você vai colocar aquilo numa lista, parece que é uma coisa absurda, mas de repente, se você entender um pouco mais o que a agência espera de você, não vai ser tão absurdo quanto parece. Então, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse gelo dessa prática de contratação e de busca de emprego, que é, vamos entender um pouco melhor o que essa agência espera de mim, pesquisa sobre essa agência, pesquisa o histórico dela, os clientes dela, se de fato eles têm algum fit, se você se relaciona bem com esse tipo de cliente. Eu conheço profissionais da área que são super especializados em saúde, de repente eles não seriam ótimos em tecnologia, em clientes de tecnologia. Então, eu acho que tem alguns filtros que o candidato à vaga pode fazer, que ele mesmo pode se livrar das vagas arrombadas, que a gente costuma falar. Exatamente. Eu vejo que as pessoas atacam muito antes de saber, né? E acho que são várias coisinhas assim
que vão deixando a gente um pouquinho inseguro em relação ao tema e até pelo fato da gente ter trazido esse assunto, eu vejo que assim, a pessoa não realmente não conhece, não busca, ela vai direto e ataca. Então, sei lá, ela vê uma única informação, ataca. Então falta muito do candidato também buscar isso, para não virar só aquele jogo de crítica, né? A pessoa não consegue sair disso, parece que é um círculo vicioso ali. Exatamente. E eu acho, Thalita, assim, como uma dica que eu deixaria, uma dica de ouro para um profissional de comunicação hoje, é que ele seja capaz de atuar em multiplataformas. Então, eu acho que isso hoje é o arroz com feijão da Sim. comunicação. Então, é você conseguir trabalhar para o online, para uma publicação online, para uma publicação offline, ter uma certa habilidade para produção de conteúdos em áudio, que é algo que está crescendo muito em 2019 e é tendência para os próximos anos. A gente vai falar sobre isso. É vídeo e texto. Então, assim, se você é um jornalista, você está na área de comunicação, você quer atuar dentro de agências, com jornalismo focado no corporativo, é isso. Procure se atualizar para trabalhar, conseguir trabalhar para rede social, ao mesmo tempo que você produz um release, ao mesmo tempo que você tem capacidade de criar um roteiro para um podcast ou para algum conteúdo em áudio, vídeo e texto. É isso. É essa habilidade de conseguir migrar entre as multiplataformas da comunicação. Também eu concordo. Acho que a dica teria que ser bem essa, né? A gente já teve, acho que um caso aí recente, né, Tamires, esses dias das vagas da CNN, que rendeu aí bastante crítica em relação à formação, faculdade. Eu até lembrei disso agora e comentei porque no caso da CNN, eu acho que a galera esperava uma puta vaga, um baita processo seletivo, uma coisa super atual e foi um negócio extremamente Sim, fechado, tradicional. né? Método totalmente tradicional, né? Tra- Retrógrado, né? Não é nem Retrógrado, assim, tradicional, já é eu fiquei ultrapassado, realmente chateada. Eu fiquei bem chateada, assim, eu falei, pô, gente, era outro, tipo, a gente acaba entrar até em outro assunto, mas você olha e fala, gente, quantas pessoas eu já entrevistei aqui em 10 anos, nas faculdades que eles selecionaram, e eram pessoas que eu realmente não selecionei no final. Porque não é só isso que conta, né? Não é só o título ali da faculdade, o nome, eu acho que é a desenvoltura, a pessoa conseguir transitar, como a gente comentou agora, é ser a pessoa dinâmica, falar bem, entendeu? Conseguir conversar, conseguir falar no telefone. Hoje se fala, tem gente que não consegue falar no telefone direito, que parece que tem medo, não consegue se apresentar. São tantas coisas, né, que a gente teria que considerar num candidato. E aí, isso, nossa, foi É, é decepcionante. um, é decepcionante, é um processo seletivo elitista, porque ele busca as principais faculdades aí de nome, que são normalmente faculdades particulares, e a gente sabe muito bem que normalmente quem chega nas melhores públicas são pessoas que têm um nível social aí alto, então é um processo elitista, o que nos traz uma discussão que a gente já falou disso em outros episódios, que é nós precisamos de um mercado de comunicação diverso. Diverso no sentido de nós precisamos de mulheres em cargos de liderança, nós precisamos de pessoas diversas, enfim, né, em diversos cargos, para a gente ter uma comunicação cada vez mais criativa. Tentaram depois se corrigir e tal, mas não adianta, né? Tava nas principais notícias aí, claramente, algumas exigências. E eu acho que hoje, pelo menos ao meu ver, são exigências desnecessárias. Eu, num processo seletivo aqui, o que eu menos reparo é qual é a instituição do candidato, mas o que ele tem de bom para me trazer, além do título que ele tem como formado, né? É, então, eu acho que o que uma pessoa traz, ela carrega todo um histórico junto com ela. Não é só a Exato. faculdade. Então, acho que é uma junção de experiências, de vida, de trabalho, né, de convivência. Então, acho que tudo isso faz uma baita diferença na hora de se entrevistar um candidato. É um ser humano que tem um monte de coisas ali que pode te trazer de bom, que só vai descobrir se você realmente conhecer a pessoa, né? Exatamente. E é isso que a gente precisa, um mercado cada vez mais diverso e que avança, né?
Enfim, eu acho que essa é a dica que a gente pode dar. Hoje nós trouxemos a visão de duas diretoras de agência. Eu acho que se alguém tiver também o outro lado do balcão, então de quem está procurando e quem enxerga a dificuldade, se quiser trazer esse relato para a gente, seria muito legal para a gente compor esse episódio. O nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com e seria interessante, sim, a gente ter esse outro lado de quem está procurando uma colocação, trazer o que enxerga do mercado e das agências em geral. Com certeza, porque a gente está falando do nosso, né, Tamires, do que a gente tenta respeitar ao máximo. A gente sabe que também tem coisas erradas, coisas certas, coisas bonitas, enfim, coisas que a gente também às vezes se assusta. Exatamente. O mercado é muito grande, então tem muita coisa que a gente nem imagina, né? É, né? E por região também, com certeza. A gente está falando do mercado que é o maior do Brasil, que é o de São Paulo, ou se não é São Paulo, é Rio de Janeiro também. Mas a gente sabe que tem interior, litoral, que é a realidade totalmente Com diferente. certeza, é um recorte. Bom, foi um episódio aí mais curtinho, mas que eu acho que nós trouxemos essa reflexão que estava martelando nossas cabeças, e esse é o objetivo do Comunicar Pod. Às vezes a gente vem com dicas, às vezes a gente vem com Exatamente. reflexões que elas vão se compondo ao longo dos episódios. E às vezes com convidados, que em breve teremos Ai, mais sim, tô alguns. ansiosa por esse momento. Né? Então, nos vemos semana que vem, galera. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.